Olá, meus irmãos queridos, pai, mãe, todos os familiares, alunos desse colégio tão especial, Colégio Presbiteriano Agnes. Estou muito feliz de poder trazer uma mensagem para essa comunidade escolar. Eu me chamo Daniel, fui estudante do Colégio Agnes aí no meu ensino médio, por muita graça de Deus. Posteriormente pude voltar também para lecionar durante um tempo aí e tenho um carinho imenso por essa escola, professores, pela direção. Quero agradecer muito ao pastor Diego pelo convite. É bom demais poder estar com os irmãos. Quero compartilhar um salmo, que é o salmo de número 126. Essa é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para esse dia. Salmo de número 126. Por favor, se você puder abrir sua Bíblia. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Em uma outra tradução que representa aqui a ideia do texto, ele diz assim: nós ríamos e cantávamos sem conseguir acreditar de tanta felicidade que estava lá no meu coração. Ele continua dizendo assim: então, entre as nações, povos ao redor diziam o seguinte: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Esse é um salmo de alegria. Esse é o tema que eu queria falar com você hoje. Você pode pensar, mas alegria? A gente está vivendo um tempo tão difícil. E justamente esse povo aqui que compôs esse salmo para ser cantado em adoração ao Senhor, era justamente um povo que vivia exilado, que viveu um pouco ou muito mais profundamente uma crise, né, que a gente está provando assim um pouco. Esse povo viveu exilado em várias nações ao redor de Israel. E quando eles provaram da libertação e da restauração e puderam voltar para a sua terra, voltar para a sua parentela, né? Voltar para os seus, voltar para aquele cantinho, para aquela memória afetiva. Quando eles visualizaram essa volta, eles disseram assim: nós não podíamos conter tanta alegria. Esse salmo ele está justamente na Bíblia, numa parte de Salmos, né? Numa das partes da Bíblia aqui no livro de Salmos, falando de salmos que eram cantados quando o povo no Antigo Testamento, pelo menos 3 vezes por ano, saía lá da sua região e ia para Jerusalém para poder adorar o Senhor. E enquanto eles faziam esse trajeto, eles iam ali trazendo à memória os feitos de Deus, iam trazendo ao coração os feitos de Deus. E aqui nesse salmo eles estão celebrando a restauração, celebrando o que Deus fez, e com alegria, com gozo, com felicidade no coração. Nós estamos vivendo um tempo difícil, a pandemia coronavírus. Nós não sabemos exatamente até quando a gente vai estar vivendo isso, né? E eu não estou aqui como especialista para prever nem perspectiva científica, nem política. O que eu estou aqui para dizer para você é algo que não passa. Tudo nesse mundo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela durará eternamente. E é sobre isso que eu quero falar com você. Em meio a essa crise,
Em meio a esse exílio que nós estamos vivendo, nós podemos aprender a respeito da alegria. Quando olhamos para o passado e vemos os feitos de Deus. Quando olhamos para o presente e conseguimos enxergar também a presença, a obra, a grandeza de Deus. Mas também quando podemos olhar para o futuro com esperança por causa da palavra do Evangelho, da palavra de Deus. Nós rimos, nós cantamos, nós não podíamos acreditar em tão grande coisa que Deus fez. Esse é o tom autêntico da nossa vida, do caminho da salvação. A alegria faz parte da nossa peregrinação cristã. De acordo com C.S. Lewis, a alegria é uma das grandes virtudes do Evangelho. Está dentro daquela lista de Paulo lá aos Gálatas, chamada de frutos do Espírito. Faz parte da nossa vida cristã a alegria. E é justamente isso que esse povo está celebrando após terem vivido um período grande de cativeiro, de lutas, de ausências, de dores, de lutos, de angústias, perdas e muito, mas muito sofrimento. Nós estamos vivendo isso. Mas a grande verdade, a maravilha do Evangelho é que mesmo em tempo de lutas, de perdas, sofrimento e angústia, nós podemos olhar para o passado, vendo a boa mão de Deus, nos alegrarmos, termos contentamento e júbilo em nosso coração. A alegria não é uma exigência para ser cristão. A alegria é uma consequência. Não é o que nós precisamos adquirir para fazer parte do reino de Deus, mas é o que o reino de Deus traz para o nosso coração. É o que a presença de Deus traz para o nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Há algo que a gente pode fazer. Assim, podemos resolver viver respondendo ao que Deus está fazendo. É o que nós podemos fazer. A abundância de Deus, a abundância da presença de Deus, que é muito mais rica e gloriosa do que as nossas necessidades. E muitas vezes são até fúteis, vazias, pobres e pequenas. Esse salmo, ele nos transporta para um algo a mais. Esse algo a mais tem a ver com a abundância da presença de Deus e dos seus feitos gloriosos pela vida do seu povo, pela minha vida, pela sua vida também. A sentença aqui do salmo é: nós somos um povo feliz. Grandes coisas o Senhor tem feito pela nossa vida. Nós somos um povo jubiloso. Nós somos um povo assim, alegre. Nós somos um povo que celebra. Nós somos um povo feliz. De um lado, quando se olha para o passado, os versículos 1 e 2, as palavras nos apontam para os feitos de Deus na nossa história. Você consegue lembrar a sua mente, o seu coração, quanto Deus já fez por você? Deus nunca deixou você sozinho. Deus nunca desamparou a sua vida. Nós podemos olhar para o passado e enxergar o Senhor. Nós podemos também olhar para o presente e clamar a Deus para que Ele restaure também a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E nós podemos olhar para o futuro não com uma emoção efêmera, não com otimismo. Nós podemos olhar para o futuro com esperança. Nós cultivamos essas memórias de riso, exclamações de alegria. Enchemos nossas mentes com as histórias dos atos de Deus. Lembra que um profeta lá atrás também falou: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. A alegria, ela tem uma história na vida da gente. A alegria, ela tem uma história de Deus em nosso coração.
A alegria faz parte da nossa realidade de vida, é sólida em nosso coração por causa da presença de Deus. A alegria, ela é nutrida, ela é alimentada no tempo e no espaço, na história da nossa vida, a partir da presença abundante de Deus. Então o salmista ora dizendo assim: Senhor, restaura a nossa sorte. Essa é a oração que nós estamos fazendo hoje. Senhor, abençoa. Talvez a crise econômica chegando na sua casa, os conflitos familiares, aqueles problemas que faziam parte da família, mas que agora eles estão em evidência e eles estão se tornando monstros, gigantes, se avolumando aí na sua casa. Talvez a doença, a angústia, a incerteza, talvez até mesmo o luto. Mas nós podemos orar como salmista: Senhor, restaura a nossa sorte. E a imagem que ele tem é das torrentes do Negueb, uma região ali ao sul de Israel. Essa referência chama a atenção para a forma repentina com que o regresso adicional podia concretizar a bênção resultante das chuvas. As chuvas abundantes que de repente chegavam ao sul de Israel, e naquela área tão desértica e tão seca, de repente, por causa da chuva, se tornava uma área florida, linda, verde, por causa das chuvas refrescantes que tinham chegado lá. Nós temos aqui perto de nós o sertão. Se você já teve a experiência de ir ao sertão num período de seca difícil, aquela coisa assim, tão desértica, tão dura, uma realidade tão difícil. Mas se você teve também o privilégio de ir ao sertão no período de chuva, você viu que aquela mesma região que estava toda seca e desértica, de repente estava verde, tinha florescido por causa do derramar das chuvas do Senhor. São duas imagens que expressam ou que inspiram esperança aqui nessa parte final do Salmo. A primeira é a chuva que cai sobre vidas ressequidas, sobre um vasto deserto. Os cursos de água do Negueb que vão formando valas dentro da nossa alma e do nosso coração, em meio a tantas e tantas erosões emocionais e afetivas que nós estamos vivendo nesse momento, mas as águas do rio de Deus, do rio da vida, vão entrando em nós, em nossa alma, e vão trazendo essa inundação da vida e esse florescimento que só pode ser obra do Espírito, do Evangelho, do Reino de Deus em nosso coração. De repente, aquela terra seca é invadida pela graça de Deus. Mas a segunda imagem que traz esperança aqui para o nosso coração nesse salmo é a imagem final. Os que plantaram seus campos em desespero, eles podem gritar de alegria. Eles vão voltar sorrindo. Eles vão voltar cheios da bênção de Deus. O trabalho duro de semear semente em terra seca, terra vazia, aquela coisa que você olha assim e diz: meu Deus, não vai ter resultado nisso, não vai dar certo. Com tanta dor, com tanta história, em uma semente, talvez seja o seu comércio, o seu trabalho, a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Mas é uma semente, que naquela semente tem um DNA, tem uma história, tem uma vida, mas também tem uma dor, tem um vazio, tem calos que estão ali envolvidos, tem um desapontamento, tanta coisa naquela semente. Semeia aquela semente em Deus. E por causa de Deus, nós temos a certeza que voltaremos com uma colheita alegre. E aí o riso volta, porque a esperança de um futuro em Deus alegra o nosso coração para viver o presente também. O riso é resultado de viver em meio às grandes e poderosas obras de Deus. Aqueles que saíram com o coração pesado e abatido para plantar e semear, eles podem voltar com o coração cheio, pode voltar com o coração celebrante, voltar com o coração cheio de alegria e expectativas das bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus vai derramar. Olhe para o passado
vejo as bênçãos de Deus. Olho para o futuro, vejo a esperança. Mas a história pode ser diferente também. Você pode, sem Deus, sem graça de Deus, sem evangelho, olhar para o passado e só ver dor e sofrimento, ressentimentos, marcas que não foram ainda superadas, e olhar para o futuro com extrema angústia, ansiedade e dor. Esse salmo aqui é um convite para uma história diferente. Olhar para o passado em meio às grandes obras e os poderosos feitos de Deus, e olhar para o futuro com esperança para poder provar no presente a alegria do Senhor, que é a nossa força. Aquilo que Paulo falou dentro de uma prisão aos Filipenses, escrevendo, dizendo: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Por causa disso, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria vem porque Deus sabe enxugar as nossas lágrimas. A alegria vem porque Deus sabe renovar diariamente as suas misericórdias na nossa vida. A alegria vem porque Deus sabe operar a ressurreição em nosso coração, como ele falou lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, para que nós possamos viver em novidade de vida. É o sorriso que lava um coração que foi alcançado e agraciado por Deus. O riso que é o deleite de alguém que tem visto não somente os problemas, não somente as fake news, nem tampouco as tantas e tantas mais notícias que chegam para nós de todos os lados, mas o riso de um coração que se encontrou com um Deus que é abundante, que tem uma vida abundante para derramar sobre a nossa vida e que tem um rio de água viva para fazer jorrar dentro do coração de todo aquele que crer. Todo aquele que crê. A alegria que se desenvolve no caminho, ou melhor, na nossa peregrinação. Esse transbordar do Espírito, das águas da vida em nosso coração. Esse é o Salmo. É o Salmo 126. É o Salmo da alegria. É o Salmo da esperança. É o Salmo do abraço de Deus. É o Salmo que chama a mim e a você para andarmos aqui na terra, olhando para o passado e vendo a boa obra de Deus, olhando para o presente e viver com fé e alegria, e olhar para o futuro com esperança por causa das promessas de Deus. De fato, eu e você podemos dizer: nós somos um povo feliz. Que Deus abençoe muito a sua vida. Ó Senhor, Deus querido e amado, abençoa a todos, Senhor, que de alguma forma ouvirão essa mensagem e ouvindo possam crer, ouvindo possam se entregar, ouvindo possam baixar as armas, deixar de lutar em seu próprio coração, ouvindo possam olhar para Ti, a fonte da água da vida, a fonte de alegria, fé, amor e esperança que nós precisamos tanto. Ó Deus, tanto, Senhor. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Isso é um vídeo simples, uma mensagem simples, gravada aqui na varanda da minha casa, com todo o barulho ao redor da realidade que nós estamos vivendo, mas com muito carinho, debaixo da graça de Deus. Desejo a você um grande abraço. Toda a comunidade escolar desse colégio, um abraço fraternal imenso. Que Deus abençoe muito a sua vida.